Em muitos dos casos é o mesmo filme, mas o que importa é a roupagem. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje aqui para celebrar a estreia de Creed 3, que está atualmente nos cinemas, resolvi fazer mais um dos nossos famosos rankings de franquia aqui, agora considerando também não apenas os 3 filmes do Creed, mas os 6 filmes do Rocky Balboa protagonizados pelo Sylvester Stallone. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Apesar de serem consideradas franquias diferentes, eu acho que não tem problema nenhum fazer esse ranking aqui de 9 filmes, contando desde o primeiro filme do Rocky de 76 até o Creed 3, dirigido pelo Michael B. Jordan, até porque eu nunca tive a oportunidade de falar sobre os filmes do Rocky, então vou dar uma palhinha rapidamente, brevemente sobre eles aqui, começando com o 9º lugar, que é Rocky V, de 1990. Eu acho que todos os fãs do Rocky podem concordar que esse é o ponto mais baixo da franquia. Eu diria também que é um dos piores filmes que o Sylvester Stallone já fez. Eu acho que ele tá de igual com Rambo 5. Eu acho que o Stallone não acerta quando é o 5º filme de um personagem consagrado. Eu acho que apesar do Rocky 5 ter um argumento muito bom, que é o Rocky treinar um jovem lutador e esse lutador se voltar contra ele, eu acho que a execução pesa a mão demais, é um filme muito melodramático, tem um drama que não funciona tão bem quanto nos anteriores. O John J. Avildsen retorna para dirigir o filme, mas a gente tem aí umas sequências meio vergonhosas, tem uma luta final que é bem tosca e um trabalho de elenco que, né, entre o Tommy Gunn, que é o principal antagonista do filme, e o filho do Rocky Balboa, é difícil aturar os adolescentes desse filme, então eu deixo o Rocky 5 aí em último lugar. Fico feliz de ver que o argumento do Rocky 5 é melhor trabalhado em alguns filmes que chegam depois. Em 8º lugar eu coloco Rocky 2, A Revanche, de 1979. É uma sequência inesperada, já que o primeiro filme fez muito sucesso, mas quando a gente tem a estreia do Sylvester Stallone na direção da franquia, um papel que ele ia assumir praticamente até o final dela, né? A gente tem um filme que é uma sequência sólida, eu acho que ele consegue trazer um foco muito maior no drama e nos personagens e nas consequências do filme anterior, e apesar de não ser tão original, tão impressionante, faz um trabalho interessante aí, especialmente na luta climática do Stallone contra o Apollo Creed do Carl Weathers. Eu acho que nesse sentido ele é quase superior ao primeiro filme, mas eu ainda considero essa uma das entradas não tão legais da franquia, apesar de ser um bom filme. Em 7º lugar eu coloco o Rocky 3, O Desafio Supremo, de 1982. É o filme onde a gente tem um fenômeno muito interessante, já que as vidas de Sylvester Stallone e de Rocky Balboa começam a se misturar numa linha interessante entre realidade e ficção. Nesse filme a gente vê como que o Rocky vai tendo esse impacto com a fama, com o dinheiro, com o sucesso, e eu acho que ele é um estudo de personagem mais interessante do que o segundo filme, além de começar a trazer antagonistas icônicos da franquia, aqui introduzindo Clubber Lang do Mr. T, que é um dos vilões mais divertidos e carismáticos da franquia. Eu acho que o Rocky 3 chega num ponto em que a fórmula do personagem já está muito estabelecida, com o treinamento, a sequência de montagem, a luta final. Você meio que já entende o que é um filme de Rocky, mas pelo menos eu acho que ele faz um salto mais interessante em relação ao segundo filme. Em 6º lugar eu coloco Rocky 4, de 1985. Sim, Rocky 4, espalhafatoso, exagerado, é literalmente um filme de Guerra Fria, representado por 2 lutadores de boxe. No caso aqui, o Ivan Drago do Dolph Lundgren, que, sem sombra de dúvida, eu acho que é o antagonista mais legal que o Rocky já teve, pelo menos o mais marcante, o mais perigoso, o mais brutamontes. Sério, Rocky 4 é um filme tão exagerado, que tem tanta sequência de treinamento, tem tanta música, tem tanto videoclipe, tem um mordomo robô nesse filme, é uma loucura. Rocky 4 é uma loucura. Acho que até daria pra considerar esse filme como fraco, se você for analisar de uma forma objetiva, mas é impossível não se divertir vendo Rocky 4, porque
vê, ele pega toda essa fórmula já estabelecida, você tem todos os clichês, mas você tem um risco muito maior, né? Eu acho que o que tá em jogo em Rocky 4 não é só uma luta de boxe, né? Literalmente a disputa entre duas nações no auge da Guerra Fria no dia do Natal. Então, só por conta disso, por essa diversão e por esse fator megalomaníaco, eu acho que Rocky 4 merece estar nessa posição. Em quinto lugar, eu coloco Creed 2 de 2018. Como eu tinha gostado bastante do primeiro filme do Creed, eu tinha uma expectativa bem grande em relação a esse filme, e eu acho que o Steven Caple Jr. consegue fazer um trabalho bem decente, bem satisfatório em continuar a jornada do Michael B. Jordan, dos personagens do núcleo dele, como a Tessa Thompson e o próprio Rocky Balboa, que tem um papel bem interessante nesse filme também. Mas o que eu acho muito legal no Creed 2 é a forma como ele pega tudo isso que eu falei do Creed 4, desse fator gigantesco, megalomaníaco, exagerado, e consegue realmente encontrar uma abordagem séria, dramática e que tem uma catarse emocional muito forte, não só pelo arco do Michael B. Jordan, do Adonis Creed, mas da própria relação do Ivan Drago com o filho dele, o Victor, que no papel você pensa, poxa, o Creed vai enfrentar o filho do cara que matou o pai dele, mas quando você assiste o filme, é surpreendentemente bem trabalhado e garante aí um filme que, apesar de ser pura fórmula e convenção, é muito bacana de ver. Em quarto lugar, eu coloco aí o Creed 3, lançado esse ano, é a estreia na direção do Michael B. Jordan, e como eu falei no meu vídeo sobre ele, eu acho que ele tem a velha fórmula, todos os clichês, eu acho que ele peca um pouco no desenvolvimento e no aprofundamento da história que ele está contando, mas apesar disso, eu acho que é um ótimo filme de conflito, eu gosto bastante do personagem do Jonathan Majors, mas principalmente, mesmo sem o Rocky no filme, eu acho que o Michael B. Jordan faz um trabalho espetacular de direção, é um dos trabalhos mais criativos e inventivos que a franquia viu até agora, e eu deixo mais comentários para vocês verem o meu vídeo lá, mas eu coloco uma provocação aqui que o Michael B. Jordan talvez tenha feito a melhor cena de luta da franquia inteira. Em terceiro lugar, eu coloco Rocky Balboa de 2006, o filme que foi lançado no aniversário de 30 anos do primeiro filme e que é um dos primeiros exemplos desse tipo de filme que a gente vê muito agora, que é um personagem icônico voltando envelhecido, amadurecido e veterano para voltar à ação, né? E onde você tem esse conflito da idade, da experiência, do que ele pode fazer. O Rocky Balboa é uma ótima história, eu acho que ele é uma despedida perfeita do Stallone pro Rocky Balboa como lutador. E curiosidade, Rocky Balboa foi o primeiro filme do Rocky que eu assisti, então não só por todo esse elemento super bem dirigido, atmosférico, excepcionalmente bem trabalhado no drama, eu gosto pra caramba da performance do Stallone nesse filme, o Rocky Balboa tem um fator de nostalgia pra mim, porque ele foi a porta de entrada pra mim na franquia, e apesar disso ele se sustenta como um baita filme. Em segundo lugar, eu coloco Creed, Nascido para Lutar, de 2015, o spin-off barra legacy quo que reviveu a franquia Rocky de um prisma bem interessante. Você pega o Michael B. Jordan para ser o filho do primeiro antagonista que o Rocky teve nos anos 70 e você cria essa história muito interessante sobre legado, sobre descoberta, sobre origem também, né? Eu acho que ele é um filme que ele pega o DNA da franquia Rocky, do que é um filme de esporte, um filme de boxe, e consegue transformar numa coisa bem original, bem dele mesmo, né? Eu gosto muito do personagem do Michael B. Jordan, da forma como o Rocky Balboa é aproveitado e valorizado nesse filme, é sem sombra de dúvida a melhor performance do Stallone como Rocky Balboa, e também, claro, a direção do Ryan Coogler nesse filme que eu considero o melhor dele até agora. E em primeiro lugar, né, como não poderia ser outro, é Rocky, um lutador, de 1976. É um filme que tanto tempo depois ele consegue ressoar, emocionar e também encantar pela simplicidade dele, né? É a clássica história do underdog, do cara simpático que tá numa posição ruim, mas que quer chegar no topo justamente pelo talento dele, pelo carisma, pela bondade que esse cara tem no coração, né? Eu acho que a história do Rocky é tão simples, mas é tão bem contada. Eu acho que o John G. Avildsen faz um trabalho muito bom em capturar a atmosfera da Filadélfia, em mostrar a ascensão desse personagem e também toda aquela catarse emocional gigantesca que ele traz no clímax, né? O Rocky é um ótimo filme, é um daqueles clássicos que nunca vão ser esquecidos, nunca vão ser superados, né? Eu acho que por mais filmes de Creed e Rocky que foram aparecendo, eu acho que o primeiro Rocky nunca vai ser superado, porque ele é
é o Rock, né? Não tem como argumentar. Mas é isso, pessoal. Esse é o meu ranking bem pessoal e particular dos 9 filmes da franquia Rock Creed. Deixem nos comentários também o ranking de vocês dessa franquia que já tá aí perto de comemorar 50 anos, hein? Eu quero saber se alguém vai colocar Rock 5 no top 3, tô curioso. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.